Oi, eu sou Isabel Martins, eu sou professora do Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde, sou docente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde, do mesmo instituto, e estou aqui hoje com vocês para conversar um pouco sobre CTS. Acredito que Deise e Conceição, que super gentilmente me convidaram, para fazer essa participação e a quem eu agradeço, me convidaram por conta de uma história de envolvimento com esse tema ao longo dos meus estudos. Eu comecei a me interessar por questões relacionadas à ciência e sociedade desde muito cedo. E quando eu comecei a fazer meu doutorado, em 1987, priscas eras, aconteceu aqui no Brasil um acidente, algo que se chamou de um acidente, com Césio 137, em Goiânia. Vocês devem ter ouvido falar do acidente com o Césio. Foi um evento em que houve uma contaminação por material radioativo na cidade de Goiânia, que foi resultante da distribuição de pedaços de Césio 137, de um material radioativo, que foi exposto, que estava no interior de uma cápsula, de um aparelho de teleterapia, que por sua vez tinha sido abandonado num hospital. Essa cápsula ela foi aberta, o material exposto, e por conta da sua beleza, porque ele brilhava no escuro, porque era uma coisa inusitada, uma novidade, a pessoa que abriu, na verdade, foram duas pessoas que invadiram o hospital, que estava abandonado, levaram o aparelho de teleterapia, venderam para um ferro velho, e no ferro velho, quando isso tudo aconteceu, o dono do ferro velho e as pessoas lá envolvidas distribuíram os pedaços do material sem imaginar o que estava acontecendo. E depois de um certo tempo, as pessoas começaram a exibir sintomas relacionados com a contaminação por material radioativo. Demorou um tempo para que esses sintomas pudessem ser relacionados à exposição que elas tiveram àquele material. Enfim, depois que as conexões foram todas feitas, começou na mídia um grande debate sobre vários aspectos envolvendo este acidente, se a gente pode chamar assim. Havia várias questões envolvidas, questões relacionadas à segurança, porque era um aparelho que, de acordo com a legislação, deveria ter sido enviado ao fabricante, depois de que o hospital tinha sido desativado. Questões relacionadas, então, ao hospital que fica abandonado e pessoas que entram em propriedade privada para retirar material que não lhes pertence para vender, pessoas que compram esse material sem sem saber da procedência. Então, assim, várias questões sociais que estão relacionadas a desemprego, que estão relacionadas à falta de fiscalização, enfim. Ao mesmo tempo, uma grande questão sobre a radiação ionizante em si e ao material radioativo. Havia muito medo, inclusive muito preconceito contra pessoas que vinham de Goiânia, produtos que eram produzidos em Goiânia e eram vendidos no Brasil, porque as pessoas não entendiam como é que uma coisa que elas não viam, não sentiam cheiro, não conseguiam detectar, podia matá-las assim tão rapidamente. Então, essa natureza misteriosa da radiação e os efeitos da radiação no ser humano, no tecido humano, foram também objeto de muita discussão, sobretudo na mídia. Eu, à época da minha pesquisa de campo, levantei várias reportagens que foram feitas e que falavam, por exemplo, de frutos de uma árvore que estaria a alguns metros do local onde a cápsula foi aberta e que exibiram traços de contaminação por material radioativo. E as pessoas ficavam muito curiosas para saber
como é que isso acontece, como é que uma radiação, uma coisa que está lá longe, me afeta aqui, e imaginavam, né, coisas a respeito, como é que ela viaja de um lugar para o outro, enfim, questões que são relevantes e que são importantes e que deveriam, inclusive, ser objeto, né, de tratamento curricular regular, né? Mas você sabe como é que é a radiação, né? Sobretudo radioatividade. Isso é aquela coisa que está sempre lá no último capítulo do livro do 3º ano que a gente dá, se tem tempo, se não tem, enfim. Por que eu estou contando essa história? Porque aí eu tomei esse acidente ou esse incidente como cenário para o meu estudo e eu analisei as interpretações que estudantes, jovens e adultos e professores fizeram de várias reportagens que saíram na mídia acerca da radiação ionizante, acerca do acidente. E ao fazer isso, eu lembro que naquela época a pesquisa era muito dominada pela pesquisa em concepções alternativas. E eu achava muito estranho que alguém pudesse ter concepção alternativa sobre radiação ionizante, que na medida que esse não é, pelo menos nessa formulação, isso não é um objeto que você encontra no seu cotidiano. E eu assim, me aproximei, não é, de outras abordagens de pesquisa, entre elas as abordagens de modelos mentais, era uma coisa que também era super na época, e a abordagem de ciência, tecnologia e sociedade. Veja só, isso era final dos anos 80, e aí é por isso que eu começo a conversar com vocês a partir daí. Porque naquela situação eu comecei a perceber que uma abordagem que era basicamente uma abordagem cognitivista, como a das concepções alternativas, não me ajudava a entender o problema de forma integral. Eu precisava combinar perspectivas cognitivas com perspectivas culturais, sociais, linguísticas, para poder entender o que de fato ali estava acontecendo, que conhecimentos estavam sendo mobilizados na hora de compreender ou de tentar compreender o que aquelas pessoas viam, né, nos jornais e tal. Enfim, e aí eu tive contato, foi de fato o meu primeiro contato mais formal e sistemático com a literatura de CTS. Eu conheci alguns antecedentes, conheci um texto do David Layton, que é muito famoso, né? Que eu conheci alguns trabalhos, né, da John Solomon. A John Solomon foi, eu acho que, uma precursora, né, dessas abordagens que relacionam ciência e sociedade. Ela teve um projeto que discutia questões de ciência e sociedade sob um viés cultural, privilegiando, inclusive, questões relacionadas à linguagem como uma dimensão importante da cultura, né, para entender essas relações e construir, né, ideias e repertórios, né, para entender o mundo. Então, a John Solomon ela foi muito, vamos dizer, importante nesse primeiro momento. O Glenn Aikenhead também, no Canadá, foi uma pessoa que eu acho explorou muito essa relação entre ciência e cultura, o papel da tecnologia, as possibilidades curriculares, né, de relacionar ciência e tecnologia, o equilíbrio, né, entre ciência, tecnologia, sociedade, né, nos currículos, enfim, foram, vamos dizer assim, tem inclusive um livro deles que é uma referência, né, do campo. Eu vou deixar essas referências depois organizadas para vocês. Ao mesmo tempo, em paralelo, acontecia na Holanda o projeto PLOM, no início dos anos 80, que foi um projeto desenvolvido pelo Harry Eichelhoff, que era basicamente um projeto de desenvolvimento curricular, né, mas que trabalhava explicitamente as questões relacionadas à ciência, tecnologia e sociedade. Inclusive, eles tinham unidades didáticas sobre radiação ionizante. Eu lembro que eu vi muitos desses materiais. Enfim, o que a gente está vendo aqui? Que as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, elas passaram, nos anos 80, a se constituírem como um objeto de estudo da comunidade de educação em ciências. E eu acho que essas duas perspectivas talvez ilustrem isso muito bem. As relações CTS passaram a se constituir como algo que deveria ser estudado
em termos das suas relações epistemológicas, das suas relações conceituais, das suas relações culturais e também das suas relações curriculares. Quem fala bem isso é o Peter Fenchan, também num artigo que eu vou colocar para vocês. E essas discussões, claro, elas continuam até hoje. A gente tem um campo super ativo em torno dessas questões. A gente tem um debate, né, atual, inclusive, se o campo devia se chamar CTS ou CTSA. Tem gente que diz, olha, isso é bobagem, né? O ambiente, né, do ambiente, né, sempre esteve relacionado no que a gente chamava, né, de sociedade, nas formulações anteriores do CTS. Tem gente que não, que diz que não, que precisa reforçar, e aí faz questão de colocar o enfim, esse tipo de debate, né? Existem grupos superativos, existem associações internacionais, tem uma associação internacional, inclusive, importante, que atualmente eu acho que ela é presidida pela Isabel Martins, da Universidade de Aveiro, né, que é minha homônima, e acho que o Álvaro Crispino também está muito envolvido, né, aqui no Brasil. Existem as tendências, né, e vertentes de pesquisa em questões sociocientíficas, questões socialmente vivas, que, de certa forma, se organizam, né, em torno de uma problematização das relações CTS. Então, a gente vê que CTS é algo que começou lá atrás, mas que sobrevive. Aliás, assim, não é que sobreviva, né? A CTS sempre existiu, né? A preocupação com as relações CTS sempre existiu. Se você pensar, por exemplo, nas discussões que a gente via em torno das questões éticas envolvidas nas pesquisas científicas que eram realizadas, por exemplo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e que algumas delas, inclusive, alguns resultados dessas pesquisas trouxeram até, vamos dizer, possibilidade de desenvolvimento de medicamentos em larga escala, né? A questão moral, né, do papel social do cientista, que está envolvido em estudos que vão levar à construção de armas de destruição em massa. Isso tudo acontecia já desde a Segunda Guerra, né? Eu acho que o próprio investimento maciço, né, que foi feito após, ou durante e após, né, o período de Guerra Fria, nos projetos educacionais que tinham a ver com aquela necessidade de chegar primeiro na corrida espacial, quer dizer, tudo isso é relação ciência, tecnologia e sociedade. São políticas de pesquisa e desenvolvimento que estão pensando um lugar para a ciência num projeto, né, de hegemonia, geopolítica, enfim. Então, assim, não é que o CTS começou, vamos dizer assim, nos anos 80, nem que né, com esses trabalhos. Eu estou falando de quando o CTS se configura num objeto de pesquisa do nosso campo de educação e ciências, que eu acho que isso é que interessa aqui para a gente, né? Do ponto de vista da pesquisa. Vocês são pesquisadores, né, em formação. E, enfim, eu falei até agora de um panorama assim, norte-americano, europeu, né? É claro que a discussão CTS é uma discussão internacional, né? E é uma discussão que aqui no Brasil ela teve um papel assim, muito estruturante na formação da nossa comunidade. Ela, inclusive, eu defenderia a ideia de que ela tem um contorno particular que acrescenta a discussão que é feita pelas vertentes norte-americanas, né, e europeias. Eu acho que a gente pode dizer, talvez, que uma preocupação muito concreta com questões CTS é vista no projeto GREF, né? O projeto do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, um projeto coordenado pelo professor Luiz Carlos de Menezes, na Universidade de São Paulo, né? Do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que foi, vamos dizer assim, um precursor
da ideia de que questões de ciência deveriam ser vistas em termos das suas repercussões e contextualizações sociais e tecnológicas, né? É claro que assim, o Greff ele é muito tributário de todo um pensamento latino-americano, não é? Que também se expressa, eu acho que aí de forma emblemática, nas ideias de Paulo Freire, de que a educação, não é um exercício de problematização da nossa realidade e de transformação dessa realidade. O Greff, então, ele parte, né, da física do cotidiano, ele começa você começa a estudar calor e temperatura olhando o funcionamento de uma geladeira. Você começa a estudar cinemática olhando para um mapa, não é? Quer dizer, você começa a trabalhar conceitos importantes, estruturantes da física a partir das suas experiências cotidianas, com atividades sociais, né, e com artefatos tecnológicos que permeiam, né, a sua vida. Então, eu acho que o Greff, como um movimento de renovação curricular, ele é uma expressão muito interessante, não é, de como as preocupações entre ciência, tecnologia e sociedade se organizaram no Brasil. Além disso, eu acho que no Brasil, e muito devido aos trabalhos do saudoso professor Wildson Santos, muito também devido à contribuição do Demétrio Delisoikov, do Décio Auler, né, que foram, eu acho, pesquisadores que se debruçaram mesmo, assumiram, né, o CTS como um programa de pesquisa, né, e de atuação, né. Eu acho que a gente tem, né, no trabalho desses pesquisadores um reflexo muito importante de um pensamento latino-americano, né, sobre a sociedade, sobre o que é desenvolvimento, sobre o que é tecnologia, sobre qual é o papel da ciência nesse cenário todo. Porque, veja só, uma coisa é você pensar essa discussão num país como o Canadá ou como a Inglaterra, não é? Até mesmo a Austrália, não é? Eu estou falando da Holanda, estou falando das nacionalidades lá dos projetos que eu falei até agora, que tem uma história, né, de relação com o desenvolvimento científico e tecnológico, tiveram as suas revoluções industriais em determinada época, estiveram à frente, né, no caso, né, Inglaterra e Holanda, né, de empreendimentos tecnológicos muito importantes, tipo navegações, né, a máquina a vapor, que estiveram também envolvidas em projetos, né, de colonização, né, das Américas, enfim. Então, eu acho que uma coisa é pensar as relações CTS, né, nesse contexto, né? Outra coisa é pensar as relações CTS nos contextos dos países, por exemplo, latino-americanos, não é? Que, vamos dizer assim, com a colonização, não é? Tiveram uma série de expressões tecnológicas apagadas, né? A gente sabe que existiam povos, existiam diferentes culturas, existiam diferentes possibilidades, né, de interagir em sociedade, que foram destruídas com a destruição, não é, de determinadas civilizações. E com isso, né, com essa destruição, acontece também o que se chama epistemicídio, né, a destruição de várias formas de inteligibilidade, de saber, não é, e de formas de lidar com a natureza, né, e formas de estar no mundo. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa CTS no Brasil. Outra coisa importante de pensar é o lugar mesmo, né, que é geopolítico que esses países ocupam e como é que os modelos de desenvolvimento social e os modelos de desenvolvimento econômicos foram, né, cada vez mais dependentes dos modelos de desenvolvimento científico. Isso para os países norte-americanos, né, e europeus. Então, a gente sabe que
essa questão ela não pode ser desvinculada. O papel que a ciência teve como uma mola propulsora do que a gente chama de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, o que leva a um determinado modelo, um modelo de relação homem-natureza, um modelo de exploração da natureza, onde você tem uma atitude predatória dos recursos e que, né, vão levar a crises ambientais, né, como a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que é importante pensar que a discussão CTS na América Latina é importante dar visibilidade a determinados contornos que ela adquiriu, porque ela adquiriu, eu acho que um viés sociopolítico explícito nos trabalhos desses autores, né, que eu falei para vocês, do campo da educação em ciências, mas também no trabalho de outros autores, como o Renato Dagnino, por exemplo, da Unicamp, que fala, não é, de um pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, muito mais orientado para as questões da economia, para as questões de política, de pesquisa e desenvolvimento, não tanto para as questões educacionais, é verdade, mas que ilustra um pouco essa preocupação de que a gente precisa fazer uma leitura das relações CTS ou CTSA, como preferirem chamar, que esteja, vamos dizer, contextualizada com a nossa realidade, né? É um pouco voltando lá para o meu problema de pesquisa do doutorado. Eu tenho que dar conta do fato de que aconteceu neste país, nesta realidade, né, social, de um hospital ser desativado, do equipamento não ter sido devolvido, de ser uma prática comum, né, invadir propriedades privadas para retirar material e revender. Enfim, então isso são coisas que podem ser inclusive até estranhas, né, para outras sociedades, mas que constituem a nossa realidade, infelizmente. Então, assim, essa discussão ela tem que ser vista, eu acho que de uma maneira bastante integral. E eu tô lembrando disso porque eu acho que no Brasil a gente consegue, né, tem conseguido, vamos dizer assim, uma leitura, sobretudo recentemente, mais recentemente, né, que vem problematizando um pouco esses aspectos, né? Claro, ao mesmo tempo, e eu acho que isso também é uma marca do pensamento brasileiro, educacional brasileiro, essa discussão, essa teorização, essa necessidade, não é, de perceber as implicações epistemológicas, culturais, sociais, políticas das relações CTS, elas também se ancoram numa preocupação muito concreta de desenvolver materiais didáticos, de realizar cursos de formação de professores, que permitam, então, o desenvolvimento de abordagens educacionais voltadas, né, a essa problematização. Então, a gente tem um grande número de estudos também que descrevem, avaliam, né, o desenvolvimento de ações, né, nesse sentido. E é um pouco isso, então, né? A CTS acaba sendo, ao mesmo tempo, e não podia deixar de ser assim, né? Um espaço onde algumas discussões teóricas, né, de peso, né, acontecem, mas isso tudo acontece dentro de contextos muito específicos, né, e muito particulares e muito situados da própria realidade educacional. Eu acho que, assim, quando a gente lê os trabalhos, né, sobre CTS, é importante ter esse duplo compromisso, não é, evidente, como algo que é evidente, e como vamos dizer assim, um exemplo no qual a articulação entre uma teorização e uma ação prática, não é, podem se dar. Eu, assim, espero, né, poder estar com vocês, né, no dia em que esses temas forem discutidos e continuar, né, essa nossa conversa. Agradeço, então, mais uma vez a Conceição e a Deise e espero poder já em breve disponibilizar as referências e participar da reunião em que a gente vai discutir isso, tá bom? Obrigada.